Principais invenções do século XX. Com a ajuda de documentos, podemos relatar que muitas invenções foram importantes para a humanidade. As invenções de tecnologia para o século XX começaram em 1900. A câmera fotográfica de caixa passou a ser vendida nos Estados Unidos por apenas $1, e nesta época iniciou-se a febre da fotografia. Em 1901, John Ambrose Fleming, que estava situado em Greenwich, na Inglaterra, enviou em código Morse a letra S, a 2.880 quilômetros de distância, e Guglielmo Marconi, inventor do receptor, recebeu a mensagem. Em 1903, Santos Dumont criou 14 bis, fazendo seu primeiro voo. O homem passa a ter capacidade de viajar pelo ar. A forma do mundo se alimentar se altera a partir de 1912, com a descoberta do bioquímico Casimir Fang das vitaminas. Na época, haviam muitas doenças sem proteção, e ele explicou que elas eram causadas pela deficiência alimentar. As mulheres passaram a ter direito ao voto em 1920, a emenda do número 19 da Constituição Americana, pondo fim a esta luta que durou quase 80 anos. Em 1925, o inventor escocês John Baird foi a primeira pessoa que transmitiu imagens em movimento a um receptor à distância. A televisão estava surgindo. Da televisão ao computador. Em 1930, foi criado o primeiro computador analógico. Ele foi o precursor das calculadoras eletrônicas. Ainda rudimentar, o equipamento relevou sua utilidade e deu condições para que ele se desenvolvessem equipamentos menores, mais rápidos e potentes. Em 1935, foi autorizada na Inglaterra a construção das primeiras estações que utilizavam os sinais sensíveis para detectar aeroplanos. Com a Guerra Mundial, poucas invenções tecnológicas tiveram tanta importância como o radar. Em 1946, na tentativa de deixar para trás o orgulho de 7 anos de guerra, delegados de 51 países se reuniram em Londres na primeira sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Estava constituída para evitar uma futura guerra global. James Watson e Francis Crick, em 1953, determinaram a estrutura do ácido desoxibonucleico, DNA, molécula que contém o código genético de todas as formas de vida, revolucionando a genética moderna. Da pílula anticoncepcional ao homem na Lua. Estamos falando dos anos 60. Nessa década, tivemos o surgimento do grupo The Beatles. Foi feito o primeiro transplante de coração e Neil Armstrong pisou em solo lunar. Dos anos 70 aos 90, parece que foi um pulo. Os planos da NASA já estavam voltados para Marte e implantaram algumas missões para fotografar Saturno. A vida já poderia ser iniciada numa proveta. O Concorde passou a ser uma linha regular. Houve até mesmo a queda do Muro de Berlim. Mas em 1993 começa a engatinhar uma revolução que hoje ainda não estamos bem certos até onde poderá chegar. É a internet. O mundo começa a se tornar globalizado, informações indo e vindo, de pontos extremos em frações de segundos. Estamos iniciando um novo século, e com ele muitas descobertas virão, porque a vontade de o homem saber não se esgota.